Olá, o Repórter Setorial está no ar e na edição de hoje você confere. Pesquisa aponta maior alta mensal da inflação nos supermercados de São Paulo. Pinda recebeu R$200 mil para projetos culturais na cidade. Taubaté inaugura uma nova via que custou mais de R$1 milhão. Tem reportagem especial sobre a greve dos caminhoneiros que continua apresentando impactos na sociedade. E ainda... como é doce o meu vale, né? Eu curto muito o Vale do Paraíba. Acho que você, aí de casa, também. Às vezes a gente fica assim dispersivo com relação a atitudes de preservação e às vezes a gente acha que não pode haver progresso em paralelo com a autossustentabilidade. Mas isso é coisa muito importante e vai estar no foco do 30º Simpósio de História do Vale do Paraíba, que vai acontecer agora em agosto. E está hoje aqui para falar sobre isso o professor Diego Amaro, mestre em História e vice-presidente do IEV, falando sobre o 30º Simpósio de História do Vale do Paraíba. E você é muito importante nessa preservação, hein? Não saia daí, é já já. A Associação Paulista dos Supermercados e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas fizeram uma pesquisa que apontou que a inflação nos supermercados teve a maior alta mensal na história no mês de junho. A inflação nos supermercados de São Paulo foi de 3,55% no mês de maio, na comparação com abril. O índice superou o recorde anterior, obtido em 2008, quando o aumento foi de 2,97%. O resultado inverteu a balança econômica registrada nos primeiros 5 meses do ano. Até maio, o acumulado representava uma deflação de 0,29%. Mas, com os dados de junho, a inflação no setor atingiu 3,25%. Segundo a associação, o principal responsável pelo aumento são os efeitos gerados pela greve dos caminhoneiros, que paralisou as principais rodovias do país por 10 dias. Com o reabastecimento prejudicado, 25 das 27 categorias que compõem o índice de preços registraram altas. A inflação é apenas uma das consequências da greve dos caminhoneiros. A paralisação dos profissionais no final do mês de maio afetou todo o Brasil e expôs a dependência do país de uma única forma de logística. Responsáveis pela maior parte do transporte de cargas no país, os caminhoneiros suspenderam as atividades e bloquearam várias rodovias. Sem os caminhões rodando pelas estradas, o brasileiro ficou sem combustível, os supermercados ficaram sem um reabastecimento e até hospitais sem alguns materiais básicos. E hoje a gente mostra a primeira parte de uma reportagem especial sobre o tema. Então o que a gente quer? A gente quer que chegue para o consumidor final um preço acessível, 50% mais barato de imposto. No final do mês de maio, a greve dos caminhoneiros paralisou o Brasil. Responsáveis pela maior parte do transporte de cargas do país, os caminhoneiros suspenderam as atividades e bloquearam várias rodovias. Sem os caminhões rodando pelas estradas, o brasileiro ficou sem combustível. Ceasas e supermercados ficaram sem o reabastecimento. O Brasil literalmente parou. Tudo isso aconteceu porque o país é completamente dependente do transporte rodoviário. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a maior parte da matriz do transporte de cargas do Brasil se concentra nas rodovias. Isso equivale a cerca de 62%. Só que aí vem um outro problema. O transporte levado sobre as rodas enfrenta estradas de péssima qualidade, caminhoneiros encaram muitos riscos e mais. O preço do combustível e da manutenção dos veículos são bem caros. Para a gente ter ideia, dados do Banco Mundial mostram que entre os países do BRICS, que são aqueles que estão em desenvolvimento, o Brasil se classifica como o pior em qualidade de rodovias pavimentadas e em logística, utilizando ferrovias e dutovias.
Em países com a dimensão continental como a do Brasil, as ferrovias são utilizadas como principal meio de transporte, tanto de pessoas como de cargas. Isso pelo seu baixo custo e maior eficiência. Só que aqui no Brasil, a partir da década de 50, o sistema rodoviário foi ganhando cada vez mais espaço, deixando as ferrovias em segundo plano. É por isso que somos tão dependentes das estradas. É um meio de transporte muito mais caro que a ferrovia ou a hidrovia, no caso, e estamos reféns. Enfim, uma categoria que domina as rodovias pode realmente parar o Brasil. Se usássemos mais das outras opções, como ferrovias ou hidrovias, teríamos uma economia e tanto. Na comparação entre esses meios de transporte, uma barca, por exemplo, utilizada no sistema hidroviário, carrega até 1.500 toneladas, o que equivale a 15 vagões de um trem de carga que carrega 100 toneladas. Esses mesmos 15 vagões são capazes de levar a carga carregada por mais de 55 caminhões, que transportam 27 toneladas cada um. Por aí, a gente percebe a diferença de custos entre os meios de transporte. A curto prazo, nenhuma alternativa. Porque é muito difícil, como é que você vai construir uma ferrovia para amanhã? Tem que licitar, tem que orçar, tem que fazer projeto. É muito moroso a máquina pública, tem vários níveis de licitação e assim vai. A médio e longo prazo, investimentos em ferrovias e hidrovias, certo? O Brasil negligenciou todas essas áreas por muitos anos e ficamos para trás. Temos apenas 30 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil e seria o transporte mais adequado para escoar grandes massas de grãos dos portos. Esses custos refletem diretamente na economia do país. Podemos usar como exemplo o mercado de agronegócio. O setor sozinho foi responsável por mais de 23% do PIB brasileiro em 2017. Só que com um modelo de transporte de carga tão caro, as exportações ficam comprometidas. Se você olhar dentro do que a gente chama assim, da porteira para dentro, no âmbito da fazenda, o Brasil certamente é o país agrícola mais competitivo do mundo. Mas na hora que a gente vai exportar, a deficiência de infraestrutura tira a competitividade do produto brasileiro. Para a gente ter uma ideia, como o Brasil é tão competitivo no agronegócio, mesmo com essa infraestrutura, nós somos grandes exportadores mundiais. Se nós tivéssemos uma infraestrutura mais adequada, mais eficiente, portos mais adequados, transportes, nós certamente seríamos ainda maiores exportadores de commodities. Eu tenho uma visão, vamos dizer, realista, para não dizer pessimista, que nós vamos continuar dependendo da rodovia. No futuro, não vai ter outro caminho. O que tem que se gerar é concorrência, certo? Para baixar o custo do frete. Tem que ter uma atuação mais forte para regulamentar o setor, já que estaremos dependendo das rodovias no futuro. A Defesa Civil de Taubaté iniciou um trabalho educativo nas escolas da rede municipal para conscientizar os alunos sobre os perigos causados pelas queimadas. No ano passado, durante o período de estiagem, entre o mês de maio e o mês de setembro, foram registradas na cidade 226 ocorrências, das quais 82 foram relacionadas a focos de incêndio em mato. O resultado parcial de 2018 é de 107 ocorrências, sendo 56 queimadas. As ações nas escolas visam ampliar o número de agentes multiplicadores, já que as unidades escolares visitadas estão situadas em bairros com grande incidência de queimadas. Além dos estudantes, a Defesa Civil também vai orientar a população na Praça Dom Epaminondas, nos dias 21 e 28 de julho. Das 9 horas da manhã até as 2 da tarde, uma tenda vai estar no local onde vai haver a distribuição de cartilhas e manuais de prevenção a incêndios e a queimadas.
Pindamonhangaba recebeu R$200 mil da Secretaria de Estado de Cultura para realizar projetos de atividades culturais na cidade. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é investir esse valor ainda nesse segundo semestre de 2018. No total, foram R$250 mil que foram destinados para as atividades culturais aqui em Pinda, sendo 200 mil da Secretaria de Estado da Cultura e 50 mil aqui do município mesmo. Quem vai explicar para a gente como que isso funciona, como que foi possível a cidade receber esse recurso é o Alcemir, que é o diretor de cultura. Alcemir, conta para a gente, como que Pinda foi selecionada para receber esses 200 mil? Em abril, a Secretaria de Estado da Cultura abriu um edital chamado PROAC Municípios. Os municípios se inscreveram, né? E Pinda, a gente correu atrás, se inscreveu. Das 78 inscrições, 21 municípios foram selecionados. Então, Pinda é um desses municípios que foram selecionados para receber esse recurso, justamente para auxiliar os produtores e os artistas aqui de Pindamonhangaba. No que esse valor vai ser investido? Então, ele vai ser investido, ele vai auxiliar uma lei que já existe em Pindamonhangaba, que é a Lei do Fundo Municipal de Cultura, né? Essa lei determina que sejam feitos editais para que as pessoas acessem esse recurso. Então, a gente juntou uma lei existente do fundo a este edital do PROAC. Então, com este recurso de 250 mil, a gente deve, entre agosto e setembro, a gente vai lançar um edital municipal para beneficiar 10 projetos de 25 mil. Como nós já dissemos aqui, são 200 mil da Secretaria de Estado da Cultura e 50 mil do município. Esses 50 mil, então, ele já era do Caixa da Cultura aqui da cidade? Sim. Quando é feito o orçamento, você tem uma previsão orçamentária, tem uma conta própria do Fundo Municipal de Cultura, ele já era previsto e o recurso já existe, né? Se nós não fôssemos contemplados no PROAC município, a gente faria um segundo edital do Fundo Municipal de Cultura. Como a gente foi contemplado, a gente está indicando um valor que já existe de 50 mil e isso fortalece o Fundo Municipal de Cultura, fortalece o fomento aos produtores culturais e fortalece também a 2 itens do Plano Municipal de Cultura que justamente determina que a gente faça esse tipo de edital, que a gente busque recursos externos, que é o que está acontecendo aqui com o município de Pinda. Muito obrigada, Alcemir. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. O PROCON de São José dos Campos vai promover uma série de palestras para orientar consumidores e lojistas sobre direitos e deveres nas relações de consumo. No sábado, dia 21, no Shopping Centro e no Center Valley, técnicos do órgão vão realizar campanha educativa. Já na semana que vem, entre segunda e quinta-feira, os profissionais voltam a atender a população para falar sobre direitos e deveres de consumidores e fornecedores. Além disso, dicas de consumo consciente e esclarecimento de dúvidas sobre a adequação às normas do Código de Defesa do Consumidor também vão ser feitas. O PROCON de São José dos Campos funciona na Rua Paulo Setúbal, número 220. O telefone de contato é o 151 e também o 3909-1440. E vamos agora para o quadro Cidadania, com José Carlos Cataldi. Amigos, hoje eu vou voltar a falar sobre as agências reguladoras. Eu quero saber qual é o verdadeiro papel delas, porque na minha cabeça e por definição elas surgiram para ser reguladoras, defendendo o interesse do consumidor de bens e serviços. Mas na realidade o que a gente tem visto são ações dessas agências contra a cidadania. Dias atrás foi a ANEEL, que estabeleceu que a gente tem que pagar pela incompetência das fornecedoras de energia em coibir os gatos. Depois veio a ANS com essa história que a gente tem que pagar 40%, é uma espécie de franquia sobre a mensalidade dos planos de saúde. Aí vem a ministra do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e numa liminar decide que os planos não podem cobrar esse aumento. Aí vem o presidente da ANS e diz que vai manter os aumentos. Foi para cima da ministra do Supremo. Que papel tem a agência reguladora? Ela tem o poder de legislar, de criar normas, ou ela tem que regular esse mercado para favorecer a parte mais fraca nessa relação? Daí uma boa pergunta que a gente deixa no ar e espera uma resposta, de alguma autoridade, porque é muita petulância.
afrontar a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal? Estou para ver, hein? Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar da avenida inaugurada em Taubaté. 200 metros com custo de mais de R$1 milhão.